Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu gostaria de fazer a leitura de Efésios, capítulo 1, versículos 3 em diante, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da sua glória, da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Então nós temos aqui em Efésios um texto, um louvor de Paulo, né? E ele fala sobre a graça e os efeitos da graça de Deus nas nossas vidas. A graça do Senhor Jesus, a graça do nosso Deus é maravilhosa sobre as nossas vidas. Só que nós temos um pensamento a respeito daquilo que nós recebemos de graça, né? Porque nós sentimos o desejo de sermos autônomos, né? De termos como resolver as situações que vêm sobre as nossas vidas com as nossas forças. Eu lembro-me que uma vez eu fui cortar o meu cabelo com um amigo meu, seminarista, e quando eu cheguei para cortar o cabelo, eu perguntei para ele qual era o valor que ele ia me cobrar. E ele me disse: não vou cobrar nada, é de graça, vou fazer de graça para você. Deu: não, mas eu insisto, eu quero pagar um valor, não é certo você fazer alguma coisa e eu não pagar algo em troca. E ele disse: não, é de graça, eu não vou te cobrar nada. E nós ficamos insistindo um com o outro e acabou que ele não quis receber nem um centavo pelo que ele fez. E eu fiquei muito reflexivo sobre aquilo, porque eu percebi o quanto que nós queremos pagar para receber alguma coisa. Nem sempre nós ficamos satisfeitos de receber algo de graça, porque a graça é um favor que dispensa merecimento ou pagamento. É o presente que Deus dá aos homens através de Jesus Cristo, a salvação. Então nós não podemos fazer nada diante disso, nós não podemos retribuir, porque a graça de Deus ela é realmente maravilhosa sobre as nossas vidas. E a graça de Deus ela é tão incrível que a pessoa mais pobre desse mundo não tem desculpa de não ter recebido a graça de Deus, ter aceitado Jesus, porque é oferecido gratuitamente. E a pessoa mais poderosa deste mundo também não pode se ensoberbecer dizendo que pagou por alguma coisa, porque também é oferecido gratuitamente. A graça do Senhor ela é maravilhosa, e quando Paulo ele compreende essa graça que alcançou os Efésios, ele fica tão feliz, ele fica tão exultante, que ele, arrebatado por essa maravilhosa graça, ele começa então a carta aos Efésios com esse cântico de louvor: Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja de Éfeso ela era formada por judeus e gentios. Então, quando essa palavra de graça, que os gentios haviam sido predestinados antes do nascimento deles, foi algo assim que deixou os gentios maravilhados, porque ali havia escravos, pessoas que não tinham condições de alcançar status sociais. Então eles respondem: nossa, mas mesmo nós, não merecendo nada, essa graça nos alcançou antes da fundação do mundo? Sim. Então eles ficaram extasiados com essa graça, e eles perceberam o quanto que Deus os amava. E Paulo diz: o qual nós temos a redenção dos nossos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, pela graça de Deus, nós temos o perdão dos nossos pecados, o pagamento da nossa dívida espiritual, que você não paga com dinheiro. A dívida do pecado gerava a morte, e ela ainda gera a morte, mas a graça de Deus ela vem e nos tira desse estado. Então a graça do Senhor ela é maravilhosa, tão maravilhosa que Paulo ele exulta com alegria indizível. Ele expressa com palavras
aquilo que ele sente. E ele diz: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por essa graça. Então a graça ela é maravilhosa, mas ela tem também um segundo aspecto. A graça ela é irresistível. Quando nós compreendemos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, quando nós olhamos para nós mesmos e percebemos o quanto nós éramos pecadores, o quanto nós estávamos distantes de Deus, debaixo da ira do Senhor, e nós percebemos o quão profundo essa graça nos abraçou, o quão profundo foi o lavar dos nossos pecados, das nossas iniquidades, nós percebemos que ela é irresistível. Não tem como uma boa notícia chegar às nossas vidas e nós dispensarmos. A boa notícia de que existe salvação para as nossas vidas. Então essa boa notícia ela chega na sua vida, dizendo que existe salvação para você, que existe solução para a sua vida. E você mergulhado em tristeza, cheio de problemas e dificuldades, não tem como você resistir a essa graça que é oferecida. O que nós fazemos é mergulhar dentro da graça que é oferecida para as nossas vidas. O segundo aspecto da graça é que ela é transformadora. A graça de Deus, ela é maravilhosa, ela é irresistível, mas quando ela chega nas nossas vidas, ela transforma tudo aquilo que nós fazemos, ela transforma como nós vivemos e principalmente ela transforma os nossos corações. Tem uma história que diz que um juiz estava um dia julgando um assaltante e nesse julgamento o assaltante ele confessou o crime e ele chorando disse estar arrependido, pronunciou isso para as pessoas que estavam ali, né, que eram vítimas dele, para os jurados e tudo mais. E embora ele tenha sido sentenciado a uma pena leve, mas aquela emoção toda do julgamento dele ter estado arrependido e ter confessado, porque durante esse processo ele havia aceitado Jesus e tinha entendido que a graça de Deus tinha transformado a vida dele, foi algo que impactou aquele juiz. Que ele pensou consigo: eu não sou melhor do que esse assaltante. A graça de Deus foi maior na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa arrogante, soberba, altiva, uma pessoa que praticava a justiça, que tinha uma ética social. Então a graça do Senhor, quando ela me alcançou, ela foi muito maior do que na vida desse assaltante, porque o meu coração era muito mais duro, um coração de pedra. Então nós percebemos que a graça, ela transforma toda a categoria de pessoas. Não importa quem você é, a graça do Senhor tem a capacidade de te transformar. E essa ação transformadora, ela tem um propósito, que conforme o texto diz, é o de sermos santos e irrepreensíveis para a adoção de filhos e para o louvor da glória do Senhor. Então quando essa graça nos alcança, não é somente para nos salvar, mas é para nos transformar em pessoas santas, irrepreensíveis, que não precisa ser chamada a atenção, e nos transforma em filhos de Deus, e isso tudo para o louvor da glória do Senhor. Então, concluindo, quando Paulo apresenta essa graça aos Efésios, ele diz que ela é tão grandiosa porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos e a graça de Deus nos alcançou. Por isso, pela graça, nós somos salvos, não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça do Senhor. Então, meu querido, nunca diga na sua vida a palavra desgraça, porque quando a graça do Senhor te alcança e a providência dele está sobre a sua vida, mesmo que você passe por crises, por momentos difíceis como esses que nós estamos enfrentando no país, você sempre perceberá a graça de Deus sobre a sua vida, mesmo nas dificuldades, porque o contrário de não ter graça não é desgraça, é caos. E Deus não permite que o caos se instale, porque a graça dele está sobre as nossas vidas. Mesmo que nós tenhamos que passar por problemas e por dificuldades, nunca nós estamos num estado de desgraça, porque a graça do Senhor nos alcançou. E mesmo assim, passando por dificuldades, nós podemos sentir a presença consoladora do Senhor, o apoio de Deus e principalmente o seu amor.
E eu tenho um hino, né, o hino 116, se pasa mais doce me deres gozar, se dor é mais forte sofrer. O autor desse hino, ele passou por isso que eu estou dizendo agora. Quando ele perde toda a sua família, ele não sentiu que ele estava num estado de desgraça. Ele conseguiu perceber que mesmo numa situação tão terrível que ele estava vivendo, a graça de Deus ainda estava sobre a sua vida. E por isso ele diz, sou feliz com Jesus. John Newton, marinheiro inglês, que era uma pessoa perversa e terrível, ele tem uma frase que ele diz que geralmente ele considerava a religião somente como um meio necessário para escapar do inferno, mas ele amava tanto o pecado e ele não estava disposto a abandoná-lo, que ele sabia que mesmo estando na religião ele estava caminhando para o inferno. E quando ele se converte, que ele recebe a Cristo na sua vida e ele é transformado, ele compõe aquele cântico tão belo que tem por título Amazing Grace, maravilhosa graça. E ele diz assim, eu sou um grande pecador, mas Jesus é um grande Salvador. Então, meus queridos, nós vivemos dentro da esfera da graça. E essa graça nas nossas vidas, ela é maravilhosa, ela é muito maravilhosa, ela é irresistível e ela também é transformadora. Então que a graça do Senhor transforme a sua vida e que você possa sentir o seu coração aquecido por essa graça, mesmo passando por momentos difíceis. Deus abençoe a sua vida. Amém.